As conquistas mais significativas do movimento feminista vieram ao longo do século XX, como, por exemplo, o direito de voto e a criação de leis contra a discriminação sexual. Entretanto, nós podemos encontrar registros de tentativas de emancipação das mulheres em épocas remotas. Na antiguidade, os movimentos femininos já eram temidos pelos homens. Houve muita experimentação sexual nos anos 60 e 70, não é? Mas era, como a gente sabe, aquilo estava marcado por um índice de erótico, contracultural, de transformação ampla da vida social, que não se realizou. Isso é diferente hoje. A experimentação sexual de hoje é de outra natureza, né? E é um enigma para quem vive, não é? Essa possibilidade que se coloca hoje para as mulheres de terem, antes do casamento, ou paralelamente ao casamento, quer dizer, como projeto de existência, uma vida sexual poligâmica, né? Sua tensão com a tradição histórica do casamento, que continua hegemônica, que continua sendo o discurso oficial, que continua sendo o objeto do desejo, né? Mas não para todas, né? Algumas mulheres, por causa dessa ordem nova de coisas, têm dúvidas sobre isso. De fato, elas pensam que é possível uma relação amorosa, não é? Que seja erótica e significativa, não é? Mas que não implique casamento, filho e monogamia, né? E isso, essa posição exige muito, não é? Do psiquismo dos homens que podem se relacionar com essas mulheres, né? O aumento da renda do trabalho da mulher é uma questão central nesse deslocamento todo, não é? O fato de que a mulher pode sozinha sustentar sua existência. Mas essas moças têm a vantagem dupla de dizer, bom, essa é uma posição verdadeira, tem aqui a vantagem da verdade, a verdade dá uma força para as coisas, né? A verdade, por exemplo, de que o desejo não cabe no casamento. E que essa verdade todo mundo sabe, mas aí o que vai acontecer? A mulher vai ser submetida no seu desejo, o homem vai ter o espaço perverso da dupla moral de todo o casamento, né? O homem pode, mas a mulher não. O homem, quando ele está aqui, nesse ambiente, de repente ele se atrai, né, se sente atraído por uma moça. Já mirou, né, e a testosterona é um hormônio que dá essa condição de bastante objetividade. Mas aí, quando ele chega perto dela, ela ainda não sabe se quer ou não alguma coisa com ele. A hora que ele toca, a hora que ele fala na orelha, o gatilho da mulher é o estímulo, é a excitação que ele produz. O sexo, ao longo da história da humanidade, vai vivendo épocas de abertura e de fechamento conforme os eventos correlatos a ele. Então, por exemplo, surge a pílula, abertura, aparece a AIDS, fechamento. Então, são ciclos que se sucedem e parece que para manter o sexo um pouco sob controle. Nós somos o único ser vivo, né, que se relaciona sem cio. Os animais têm cio. O que significa? Eles têm freio na sua sexualidade. O ser humano tem na cultura o seu freio, o limite. E nas baladas de hoje em dia, né, o que nós temos observado é realmente desejo, sexo e tchau. Sempre o desejo pressupõe um objeto externo não possuído que eu vou pretender possuir. E ao possuir, o desejo desaparece, né? O desejo, portanto, ele se alimenta de uma permanente insaciabilidade, quer dizer, de uma permanente sensação de que está faltando alguma coisa que eu quero. Né? O desejo combina maravilhosamente bem com toda a indústria consumista, com toda a maneira como as pessoas também têm pensado a própria sexualidade em termos de sexo casual. Quer dizer, eu desejo todas as mulheres, né, se eu sou homem e heterossexual, que provocam o meu estímulo visual. Eu quero ter acesso a todas elas. E a partir do momento que eu as possuo, o meu desejo vai embora. Isso leva a um nada.
leva a um vazio, uma sensação de frustração, porque depois de saciado aquele desejo, a única coisa que resta ou é o tédio ou a criação de um novo desejo. Então, evidentemente, quando se pensa mesmo em sexo como relação, se pensa em sexo no amor. Desejar uma pessoa sexualmente não é indicativo de que essa pessoa sirva como parceiro sentimental. Eu acho que separar excitação de desejo e separar sexo de amor abre portas de entendimento para a condição humana e abre possibilidades para a qualidade das relações afetivas que essa ideia do desejo e do amor e sexo como uma coisa misturada interditam e impossibilitam. Uma relação conjugal, quase que por excelência, deveria ser uma relação de alteridade. Por quê? Porque os cônjuges deveriam entrar no relacionamento de uma forma simétrica, de igual para igual, tendo os mesmos direitos, os mesmos deveres. A fusão da paixão é maravilhosa porque o outro é o ego. Eles se fundem. E a pessoa vê no outro a si próprio. Não existem duas pessoas na paixão, existe uma. E esta uma é plenamente satisfatória, porque ela é o seu próprio desejo. E a paixão, então, não vê a frustração, que começa quando as diferenças se estabelecem. E a paixão, então, diminui, vem até mesmo a decepção. Como? Esta pessoa é diferente daquilo que eu imaginei. Tem uma traição, me enganou, me seduziu, porque não pode ser diferente daquilo que eu imaginei. A pessoa começa a ver a outra pessoa. E é a diferenciação da paixão. E a paixão diminui. Só que é aí que entra o território do amor e da transformação, que é o encontro das diferenças, que é a relação quaternária de alteridade que alimenta o amor. Porque eu sou de uma maneira e tenho os meus defeitos. E permito que você seja de outra maneira e tenha os seus defeitos e perceba a minha maneira de ser com os meus defeitos e me permita perceber a sua maneira de ser com os seus defeitos. Então, a relação quaternária é esta a relação que torna o amor um encontro permanente e que ele, então, se renove, se alimente e entre nessa vivência da imensidão das duas individualidades que se encontram e aí sempre se revelam, sempre se mostram e são, então, de uma criatividade, uma exuberância e que chamam, prendem a atenção, o prazer, o interesse, dentro sempre da alteridade, que é a consideração pelo outro.